tripulantes! Eu sou a Adri e o JP, que não está filmando, está lá embaixo terminando de editar mais um episódio para vocês. Hoje nós estamos aqui em Porto Belo, nessa enseada super bacana, cheia de barquinhos e um lugar bem interessante para visitar. E agora que a gente terminou de almoçar e o JP está terminando de trabalhar, nós vamos ali naquela ilha. Aquela ilha ali disseram pra gente que é da família Schirmer e a gente vai até ali conferir. A água aqui tá bem bonita, o dia está claro e vamos ver o que encontramos lá na ilha dos Schirmer e se é mesmo dos Schirmer. A concentração dele. Tô trabalhando. Tá mesmo? Lá tá no YouTube. Oh, que episódio é esse, João? Esse é o 40 e 41. Fomos na Ilha do Cedro com o Will e a Fefa do Trabalho e Seu Sonho. Chegamos aqui na ilha da família Schirmer, estacionamos o xodozinho aqui atrás. Como sempre, colocamos o nosso cabo de aço com o nosso cadeado. Vai que, né? Não sei se a gente vai fazer uma trilha. E amarramos aqui no cunho. Ok? E vamos conferir o que tem nessa ilha. Aparentemente aqui é um lugar muito interessante. Tem trilhas subaquáticas, caminhada ecológica, tem restaurante, tem drinks, tem tirolesa. É muito interessante. Parece que tem várias coisinhas para fazer. Vamos explorar então essa ilha. Olha que legal. Ela tem o caminho todo de madeira, assim, bem legal. Banco exclusivo, olha. De acessibilidade, bem interessante. E tem inscrições rupestres, galera, muito legal. Vamos ver. Roteiro cultural. Ecomuseu Univale. Olha que legal. Agora vamos fazer uma trilha que vai passar por inscrições rupestres, vai ter um mirante e depois um jardim ecológico. Estou ansiosa para conhecer a ilha de Porto Belo. Vamos lá ver quanto que é esse ticket. É 1.300 metros de comprimento, mais ou menos uns 40 minutos caminhando. Então vamos começar a nossa trilha ecológica. O ingresso custa R$10 por pessoa. Eu achei que é um pouco salgado, mas assim, aparentemente pela estrutura que se oferece, pelo número de funcionários com uniforme bem bonitinho, acho que vale a pena pagar mesmo. Tem um encartezinho da trilha e não pode com a mochila. Então a gente tirou já celular, câmera, água, tudo que a gente ia precisar e guardamos aqui no guarda-volumes, na nossa chavinha 13. Então vamos ver, está aqui nossa mochilinha guardada, vamos seguir a nossa trilha. Começamos a trilha aqui, 3h20. Vale lembrar que agora que a gente veio no inverno, né? Então é baixa temporada, só tá funcionando a trilha. Então no verão, a partir de novembro, eles abrem o restaurante, as atividades esportivas náuticas, o museu com a Univale e aí tem mais atividades aqui na ilha, tá? Então venham durante o verão para conhecer tudo, porque a gente chegou aqui no inverno, né? E não tem jeito, vamos aproveitar o que tem. Caminhando aqui pela Mata Atlântica, que aliás é um remanescente de um bioma, do bioma mais biodiverso do mundo. E os remanescentes estão mais na região sudeste e sul do Brasil, mas eles compreendem apenas 7% do que um dia foi o tamanho do bioma Mata Atlântica nesse Brasil. E ele é característico por duas plantinhas que a gente gosta muito, que todo mundo acha bem bonita, que são as orquídeas e as bromélias. São as principais plantinhas da Mata Atlântica. Além de servir como uma esponja, né? Porque toda a chuva que cai aqui, a Mata Atlântica absorve tanto pelas árvores como pelo solo. E isso facilita para que não ocorram enxurradas e deslizamentos, como aconteceu no Rio de Janeiro e tal. Então é um bioma super importante para a atividade costeira do Brasil, né? Um bioma que é bem característico da região costeira, por isso que chama bioma da Mata Atlântica, né? Que Oceano Atlântico. Então ele é da região costeira, que compreende de todos os estados, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E infelizmente tem muito pouco agora disponível pra gente visitar.
E esse aqui é um dos exemplares. A trilha é bem legalzinha, mostra bastante plaquinhas, olha, das árvores, do que a gente encontra, quais são os bichinhos que a gente encontra. Muito legal, bem uma trilha ecológica bem interessante. Chegamos no número 6 da trilha e aqui no nosso guiazinho falava pra gente virar à direita depois do 6 para que a gente chegasse na pedra onde tem as inscrições rupestres. Vamos ver, por enquanto não tem nenhuma entrada à direita. Depois de caminhar cerca de 50 metros depois do número 6, chegamos na encruzilhada. Número 7. Número 7, ó. Onde a gente vai ver inscrições rupestres à direita e seguir a trilha depois. Quais são as expectativas, João, para as inscrições? São inscrições rupestres que mostram espinha de peixe ou algo parecido com isso, ondas. E também tem uma curiosidade que exploradores vieram aqui e dinamitaram um pedaço da pedra onde tinha as inscrições procurando uma estátua que achavam que os jesuítas, o pessoal da igreja tinha escondido aqui de ouro. Então parte das inscrições já era, mas restaram algumas para nós conhecermos e ninguém sabe direito o que significam. Espinhas de peixe, quadradinhos, né? Eles estavam desenhando a casa deles. Agora estamos aqui vendo de frente para Itapema e Balneário Camboriú, onde tem as duas torres gêmeas ali em Balneário. Vocês não vão conseguir ver porque a GoPro não dá um foco muito grande, mas é inacreditável o tamanho desse prédio, gente. Dá pra ver daqui. Ontem nós já havíamos visto na navegação até aqui, mas realmente esse bicho é gigante. Itapema ali, ó, que legal. Estão vendo essas manchas vermelhas aqui na árvore? Esse aqui são chamados líquens. Os líquens é uma associação entre fungos e algas, bem característico de região bem próxima da praia, da Mata Atlântica. E eles indicam que o ar é bem puro. Por quê? Eles são muito sensíveis, então se tiver qualquer poluição no ar, ele não consegue se proliferar. A gente vê assim que não tá muito cheio de líquen aqui nas árvores, mas tem algumas indicações, então o ar aqui em Porto Belo, ó, joinha, está puro. Está puro. Podendo melhorar, mas está puro. Gente, lembra dos xaxins que as nossas mães colocavam samambaia? Olha lá de onde vem. O xaxim é uma planta. É uma plantinha assim que parece uma samambaia gigante. Essa aqui é a folha dela. E por um período ela foi proibido de vender xaxim. Na verdade, até hoje é proibido de vender xaxim, principalmente dessas árvores, porque elas foram se extinguindo na Mata Atlântica de tanta gente que queria manter as samambaias em casa e porque ela tem um substrato confortável para a samambaia para ela nascer e ficar ali bonitinha, confortável. Então proibiu o corte dessa árvore xaxim para preservar um pouco mais da Mata Atlântica, porque elas estavam se extinguindo. Mito derrubado! Essa ilha não é da família Schirmer. Eles tiveram um museu aqui uma época, eles mantiveram um museu com algumas informações das expedições que eles fizeram, mas não é da família Schirmer, é de uma outra família que é um nome alemão que eu não tô lembrada mais. Mas bem legal, assim, a ilhinha é bem preservada, tem bastante passeio, mas venha no verão, que daí você vai aproveitar mais desse ponto turístico. Mas no inverno também é bem legalzinho, a trilha valeu a pena. Agora vamos voltar para Prósperos, para esse fim de tarde bonito que tá aqui em Santa Catarina, né, João? E obrigado por assistirem. Se quiserem apoiar a nossa jornada aí, temos o Apoia-se, apoia.se/ipadive. E se encontrar a gente em qualquer lugar também pode ajudar com lavar roupa, convidar para jantar, ir na casa, conhecer, visitar o barco também. Aí a gente faz qualquer negócio. Agora a gente vai receber mais um pessoal aqui do Instagram Vela e Mar aqui no Prósperos. Vamos conhecer a galerinha. Valeu, gente!